Oi, tudo bem? Meu nome é Samuel Silva, eu sou psicólogo e trabalho com as questões de diversidade e gênero há algum tempo, e tudo isso começou durante a minha graduação em psicologia, lá em 2006. Nesse momento, quando eu entrei na psicologia, eu comecei a estudar questões de discriminação, de preconceito, de homossexualidade, de aceitação. Lá no início, até para me reconhecer e me aceitar um pouco mais, e depois eu fui vendo que com esses achados eu poderia trazer algumas contribuições para a própria psicologia e para o meu trabalho em si. Então hoje o que eu faço? Eu sou um psicólogo gay para pessoas LGBTI+. Eu tenho um projeto que se chama Seja Cor, porque eu acredito que todo mundo precisa ser a cor da sua vida. Então eu busco poder desconstruir o preconceito e possibilitar que as pessoas se acolham e se aceitem mais. O que a gente está dizendo quando a gente diz diversidade? A gente está assumindo e reconhecendo que as pessoas elas têm histórias de vidas diferentes, contextos educacionais, de família, sociais, territoriais, políticos diferentes ao longo da sua vida, que então vão moldando e produzindo um certo modo de estar no mundo, de subjetivar, de pensar sobre as questões, ou seja, perspectivas diferentes. Quando a gente diz então diversidade, nós estamos dizendo isso. Além de assumir que as pessoas são diversas, nós estamos reconhecendo e respeitando essa perspectiva como algo que constitui a nossa sociedade e que produz então o conhecimento. É muito importante deixar isso marcado, que o conhecimento ele evolui e avança a partir das perspectivas diferentes. Pensar em diversidade não é só pensar em respeitar opiniões diversas, mas é também poder pensar nos nossos processos de construção de conhecimento, de inovação e de produtividade. Como a gente está dizendo, então, a diversidade ela é um fato presente na sociedade como um todo. Por algum tempo, o ambiente de trabalho ele foi tido como aquele espaço que é separado da sociedade, onde as questões pessoais e individuais não deveriam acontecer. Por que eu estou dizendo que isso é uma perspectiva que a gente tinha anteriormente, e que ela não deveria acontecer? Porque essa perspectiva de separação entre o que é pessoal ou o que é da nossa cultura, da sociedade, e algo que é do campo do trabalho, que é do profissional especificamente, a tentativa dessa divisão, ela serviu por muito tempo para silenciar outras perspectivas, para silenciar a diversidade. É muito clássico, por exemplo, a gente tem essa imagem de um executivo, por exemplo, em sua mesa de trabalho, e em cima da mesa de trabalho um porta-retrato com foto da família, por exemplo. Durante o espaço de café, as pessoas falam sobre as suas relações interpessoais. Então, a pessoalidade sempre existiu no ambiente de trabalho. O que não se permitia que existissem eram outras perspectivas dessa pessoalidade. Então, quando a gente diz assim, o que é trazer a diversidade para o ambiente de trabalho, é possibilitar que essas diferentes perspectivas pessoais também possam acontecer naquele ambiente. Por que isso é importante? Porque quando a gente se sente pertencente e respeitado no que nós somos, como um todo, nós nos engajamos mais em qualquer atividade que nós temos que fazer e os níveis de produtividade eles aumentam. Então, empresas que pensam em possibilitar que no seu ambiente a diversidade não seja só uma temática, mas que ainda incentivem para que ela de fato aconteça, são empresas que estão também preocupadas com tornar aquele ambiente mais acolhedor para as pessoas, por entender que essas pessoas vão inclusive produzir mais naquele ambiente. Então, a gente tem de fato diversos ganhos, diretamente como indiretamente. Diretamente a gente pode ressaltar esse, de que as pessoas, ao se sentirem mais acolhidas, vão se engajar mais naquele trabalho. E indiretamente porque, tendo esse ambiente mais acolhedor, todas as pessoas estarão, de certa forma, mais leve e se sentindo pertencentes, se sentindo parte daquele projeto.
Na sociedade, fora das empresas, nós sabemos que as pessoas elas são diversas. Então, o que a gente está dizendo dessa história de vida de cada um que vai moldando e constituindo uma forma de pensar e de atuar no mundo. Isso também muda com relação às nossas idades, ao estágio da vida que a gente está. Então, quando a gente pensa nas empresas como uma extensão da sociedade, dentro das empresas a gente vai identificar também essa diversidade, com questões de gênero, de orientação, de idade, de raça, enfim, N questões que tornam aquele ambiente diverso, e essa diversidade é que constitui o avanço e o conhecimento. A Forbes lançou uma pesquisa dizendo que das 500 maiores empresas, 93 delas tinham políticas de incentivo e de respeito à diversidade. Não é por acaso, então, que elas estão entre as maiores empresas. Tem outro dado também que ele é importante, que ele mostra que empresas que valorizam um ambiente com pessoas LGBTI+, por exemplo, e que respeitam e incentivam a expressão dessas pessoas, têm 8% a mais de patentes. Então, quando a gente pensa em possibilitar a diversidade no ambiente de trabalho, não é só um discurso de aceitação, por exemplo, para diminuir bullying e discriminação. É também um discurso de pensar em resultados dessa empresa. Como a gente disse, pessoas que estão em um ambiente que é acolhedor e que as respeita como elas são, é um ambiente que possibilita também que as pessoas sejam mais criativas e mais engajadas. O que fazer então para contribuir com esse ambiente de trabalho mais diverso? A primeira das respostas é trazer a diversidade para dentro da empresa. A empresa, então, ela é sim um reflexo de como a sociedade se estrutura. Então, pensar nos processos seletivos para todos os cargos em contemplar as questões de diversidade, para que a diversidade não seja um fator de exclusão de candidatos, mas sim de inclusão de candidatos. E pensando a nível individual, o que a gente pode fazer então é pensar nos nossos próprios conceitos e preconceitos para desconstruí-los e poder ouvir e nos comunicarmos com a diversidade. Então, num ambiente de trabalho, se eu sou, por exemplo, uma pessoa não LGBT, o que eu posso fazer é cuidar um pouquinho mais da minha escuta, como ela está acontecendo. Eu tenho dado atenção aos meus colegas que têm uma perspectiva diferente da minha, por exemplo. Eu tenho pensado nas palavras que eu uso. Às vezes, o olhar que eu direciono para as pessoas que são diferentes, o olhar, às vezes, ele afasta. Então, é a gente poder pensar nas nossas próprias posturas e entender que valorizar e dialogar com pessoas que são diferentes de mim no ambiente de trabalho, eu estou trazendo um ganho não só para aquelas pessoas, mas para o meu próprio desenvolvimento. Eu estou me tornando uma pessoa mais empática, eu estou crescendo como ser humano. Se eu pudesse dar uma dica então a esse nível mais individual, não tenha medo de se expressar, de conversar, de acolher pessoas LGBTI+, que nós vamos crescendo também com essas experiências. Como que a gente faz então para que essas políticas de diversidade façam parte de fato da cultura de uma empresa? É trazê-la para o dia a dia dessa empresa. É não só discutir essas temáticas e promover ações em datas representativas, é muito importante que isso aconteça nessas datas, mas é trazer também para o dia a dia da empresa, listar e trazer para a política ética, para a política de contratação dessas empresas a diversidade. Esse olhar, possibilitando que pessoas diferentes estejam empregadas e façam parte daquela empresa e que essas pessoas possam se expressar. Não é só pensar na não discriminação, mas é pensar também no incentivo à expressão dessas subjetividades. E como a gente disse, é nessa diversidade, é nessa interlocução respeitosa e acolhedora e empática de perspectivas diferentes que a gente avança com o conhecimento, porque o conhecimento ele é construído. Então, pensar na continuidade dessas políticas de diversidade, tirá-las apenas de um mês no ano, por exemplo, que se discute isso, e trazer de fato
para um código da empresa e trazer para o dia a dia dessa empresa. Coisas que eu converso muito aqui com os meus clientes, nas minhas palestras, eu detesto essa perspectiva de algumas pessoas que dizem assim, se eu pudesse escolher, eu não nasceria LGBTI+, porque é muito difícil ser LGBTI+, em uma cultura que nos discrimina. Eu não gosto desse raciocínio porque a gente foi ensinado a ver isso, entendendo talvez que ser LGBTI+, é algo negativo, e não é muito bem por aí. Pessoas que não são LGBTI+, também têm os seus desafios. Então eu gosto muito mais de pensar nessa perspectiva de que, se eu pudesse escolher, eu contribuiria para a desconstrução e para o combate do preconceito. Então eu me coloco à disposição para poder somar nessa mudança de perspectiva. Nós não sofremos ou temos desafios a mais pelo fato de sermos LGBTI+. Esse fato é maravilhoso, é o que nos constitui. Nós sofremos porque a nossa cultura ela é discriminatória. Então vamos juntar forças para poder mudar essa situação.